Sim. Olha, Maria Lídia, eu penso o seguinte, eu temo que seja um sonho de carnaval e tudo se acabe na quarta-feira. A esperança infundada, é exatamente isso. Como diria um samba que sempre tem essas imagens. Agora, porque é o seguinte, as imagens realmente foram bombásticas. Eu me lembrei de uma imagem do ministro Silas Rondó, ministro do governo Lula, das Minas e Energia, que um assessor aparecia andando com uma maleta no corredor do ministério. Não era o ministro, era o assessor. Entrava e depois saía sem a maleta tal, e aí a gente deduzia, que não precisava ser nenhum gênio, que tinha ocorrido um suborno tal. A única pena que o ministro recebeu foi a saída do ministério, até hoje o caso não foi apurado e quase que voltou, inclusive, recentemente ao ministério. Ninguém falou mais nada. O caso do Mensalão, quando a denúncia foi aceita, dos 40 do Mensalão pelo STF, todo mundo, houve uma grande repercussão na imprensa e falava assim, está inaugurando um novo momento da história política brasileira. Bem, o processo do Mensalão, dizem alguns, se é que vai terminar, vai ser por volta de 2013. Bem, é bom lembrar que até lá nada vai acontecer, etc. Tal. Então, não é a primeira vez que nós vemos momentos como esse. A gente, claro que todo mundo fica feliz por não ver um corrupto como o governador Arruda. Vale lembrar que ele já tinha se envolvido, pode ser que alguns telespectadores não se recordem, num episódio da violação do painel do Senado e que ele foi à tribuna, negou a violação, chorou e no dia seguinte reconheceu que tinha visto a lista da votação. Que tinha mentido, que envolvia inclusive um senador do Distrito Federal, o único senador cassado no Senado da República, o senador Luiz Estevão tal. Então é necessário ver se efetivamente nós estamos mudando de patamar, ou seja, a partir daqui a corrupção vai ser combatida. Eu acho que não, infelizmente. Por quê? De um lado, esse episódio desagradou, acho que a dois grupos. Um, aos políticos corruptos. Claro que os corruptos é um mau sinal, se isso voltar a ocorrer, eles serem presos. Desculpe, Vila. Vou começar a tomar mais cuidado. É um aprendizado para a população, mas é um aprendizado para os corruptos também. Olha, vamos tomar mais cuidado. Sim. E segundo aos advogados de corrupto, que fazem muito mal à democracia. Advogados, alguns chegaram até ao Ministério, que cobram honorários fabulosos, 5, 10 milhões, e depois assinam um manifesto pela ética na política. É uma espécie de ética... Mas eles argumentam que é em nome do direito à defesa. Não, ele sabe que a origem... Quem é advogado, o juiz Lalau, sabe que o juiz Lalau roubou o dinheiro do Tribunal Regional do Trabalho. Então, o Roberto Toron, que é advogado, ele sabe muito bem a origem dos honorários. Então, não tem conversa, né? Então, eu acho que a questão toda, que envolve agora o caso do ex-governador, presumo que seja ex-governador, né? A Arruda tal, e provavelmente do ex-vice-governador também, porque é uma situação muito grave, que envolve o caso do Distrito Federal, vamos ver se isso muda alguma coisa. Ou o que pode ocorrer é que simplesmente busque uma solução, evitando, por exemplo, a intervenção federal, algo que é previsto na Constituição. E o Distrito Federal só é possível resolver a crise com intervenção federal. Não há outra saída, porque é tão corrompido os três poderes, no caso do Distrito Federal, inclusive porque o Arruda tem gravações dele comprando desembargadores. Tem gravações que comprovam isso. Ou seja, então você tem uma... Há opiniões que divergem. Juristas, advogados constitucionalistas, estudiosos, eles estão se manifestando e também as opiniões estão sendo variadas em relação à intervenção. O próprio governador de São Paulo, José Serra, diz que essa é uma situação que precisa estudar com muito cuidado, com muita sensatez, com muita cautela. Quer dizer, o presidente Lula está preocupado, o Michel Temer, presidente da Câmara, diz que isso é um desastre para o Legislativo, porque vai travar o trabalho legislativo. É o caso de intervenção em Brasília? Eu acho que há duas questões aí. A questão jurídica, né? Se estão colocados os elementos para intervenção. Eu não me sinto habilitado para falar nessa área, na medida que não sou advogado. E há uma questão política, que a Assembleia Distrital, ela hoje, sob pressão da intervenção, pode ser que ela resolva fazer algumas cassações e que leve naturalmente até a sucessão prevista na Constituição do presidente do tribunal, né? Então eu acho que essa coisa é uma coisa que precisa ser vista com cuidado nesses dois aspectos. Nós não podemos esquecer o seguinte: tendo um Estado sob intervenção, o Distrito Federal sob intervenção, o Congresso fica limitado em algumas votações. Emenda constitucional, tá, fica limitado. Então, esse pode ser um problema. Não sei se o governo tem lá a pretensão
e colocar na pauta alguma emenda constitucional. Tem várias, né, que são do interesse. Claro, olha, esse negócio de ter interesse do governo, eu sei como é que é. O governo mandou um projeto de lei lá para a Câmara dizendo, olha, nós vamos fazer uma relação entre o aumento da atividade econômica e o aumento de gasto com o pessoal. E depois fica lá na gaveta de um deputado do PT. Então ele parece que tem um interesse danado e depois não age. Mas aí, hoje eu só vejo o interesse do governo nessas coisas ligadas ao pré-sal. Fora isso, eu não vejo movimentação para mais nada. Mas, o professor Roberto Romano, eu vi uma declaração de um jurista entendendo que não há a menor necessidade de intervenção, considerando que na linha sucessória, dentro mesmo dos preceitos institucionais, as pessoas estão todas lá e que é possível fazer dentro do previsto em lei. Muito bem, o vice-governador assumiu. Houve todo aquele teatro, vai renunciar, não vai renunciar, foi lá no presidente Lula, conversou, disse que o presidente pediu para ele ficar, o presidente negou, depois ele solta a nota dizendo que inadvertidamente, ali, como era improviso, ele disse aquilo que o presidente não teria dito, aí nós ficamos sem saber se foi inadvertidamente que ele contou o que o presidente pediu, ou se, como é que ficou a história, não ficou muito claro, mas o fato é que Paulo Otávio, que está envolvidíssimo, tanto que tem pedido de impeachment acatado pela Câmara Distrital, ele disse na sexta-feira que ele fica assim, reuniu o secretariado, pediu a colaboração de todos, falou que até 31 de dezembro ele está lá. Então, como é que fica do ponto de vista das denúncias todas, dos indicadores robustos de corrupção, com envolvimento inclusive do vice-governador que está no exercício do governo? Exato. Nesse ponto eu tendo a concordar com o Vila, de que, de fato, a intervenção é uma questão básica, né? Quando você tem... Eu não gosto de metáforas médicas e detesto essas formas de falar, mas quando você tem uma metástase, né, efetivamente é preciso um corte. Quer dizer, está contaminado. Está totalmente contaminado. Né? Quer dizer, você veja, a sucessão na Câmara, né? Quer dizer, os deputados que iriam naturalmente ocupar o cargo de governador. Cada currículo é capivara, me perdoe a expressão policial. Né? Não é currículo, é capivara. Né? Então, é uma situação muito, muito complicada. Eu sei que é uma medida traumática, né? Sobretudo no Estado Federativo, sobretudo no Distrito Federal. Né? Eu sei também que há uma rede, uma espécie de comunhão negra dos santos, como dizia Merleau-Ponty, falando de Maquiavel. Veja, não é por acaso que o maior acusado do mensalão ontem, do PT, o senhor José Dirceu, fez uma distinção retórica muito linda. Né? O mensalão é caixa 2. Né? E na convenção do PT ecoou isso como uma bela palavra. Financiamento eleitoral com caixa 2. Exatamente. Né? Quer dizer, alguma coisa acontece... Não é compra de voto para aprovação de... É para mudar esse enfoque. Exatamente. O próprio presidente Lula, na entrevista que concedeu ao Estadão, ele, sobre o mensalão, ele deixou ali uma nebulosa, que ali tem coisa, que é tudo muito estranho, que ele, deixando a presidência, vai investigar. Quer dizer que havia o quê? Uma intenção de um golpe? Nesse congresso do PT, a palavra mensalão não aparece nos painéis. É golpismo. É golpismo. Quer dizer, como se tivesse havido ali um movimento para vitimizar os envolvidos.